O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou o general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz para o cargo de ministro da Secretaria de Governo. Bolsonaro vem formando a equipe durante os últimos meses. O anúncio é mais um recuo da equipe de transição do governo. O futuro presidente já havia anunciado que a pasta perderia o status de ministério. Sobre este assunto, sobre este tema, nós vamos conversar com o cientista político Marcos Rocha e com o advogado Vinícius Bueira. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. E você aí de casa pode participar da nossa conversa enviando perguntas e opiniões pelo 99588-2374, 99588-2374, pelo aplicativo WhatsApp. Bom, gente, vamos começar com o anúncio de Santos Cruz como ministro da Secretaria de Governo. Me parece um novo recuo de Bolsonaro sobre a formação de sua equipe. A equipe de transição já havia anunciado que a pasta perderia o status de ministério. Como vocês avaliam essa questão? Bolsonaro está cedendo a pressões ou é uma estratégia para melhor formar a sua equipe? Uma estratégia que talvez não seja tão incomum ou novidade, na medida em que se joga para a opinião pública, vê o que sai da opinião pública e aí se organiza. Isso não é novidade, pelo menos da minha parte. O que vocês acreditam que seja? Bom, boa noite, Bives, boa noite aos telespectadores, é um prazer retornar ao programa. Eu vejo que a eleição que nós tivemos agora há poucos dias foi uma eleição disruptiva. Nunca na história do Brasil nós tivemos uma eleição que modificasse tanto os conceitos tradicionais sobre a eleição, desde as pesquisas até o tempo de televisão e principalmente sobre o entendimento do eleitor. Desculpa a minha voz. A eleição do Bolsonaro vai criar um governo e vai trazer para o Brasil um modo de visão de mundo totalmente diferente e que nós nunca tínhamos experimentado. O Bolsonaro está fazendo escolhas de nomes técnicos, escolha de nomes focados principalmente em 4 objetivos, ou seja, liberalização da economia, com a geração de empregos e novos negócios, uma visão de criação de novos brasileiros através da educação, com foco realmente na educação que é valorizada no Brasil, através da valorização dos conceitos e dos valores da família, da educação voltada ao trabalho, voltada à geração de riqueza e não mais com aqueles conceitos de divisão de 2 conceitos entre o nós contra eles, aqueles estudos de discussão sobre gênero na escola que absolutamente não trazem, não constituem nada para a sociedade. Também focada no combate vigoroso à corrupção e no combate aos crimes e focado na segurança pública. Ou seja, eu vejo que todo o governo, independente do nome que tenha sido escolhido até agora, está criando realmente 4 frentes de trabalho e que vão mudar o Brasil daqui para frente. Ou seja, nós vamos experimentar no Brasil o que nós nunca vimos ontem e vamos talvez pegar o bonde da história que nós perdemos já durante vários governos, principalmente nos últimos 6 governos eleitos depois da Constituição de 88. Eu vejo que não é recuo nem avanço do Bolsonaro. É um governo que está tentando se constituir diferente do que foi em toda a história do Brasil. Ou seja, nós vimos no Brasil sempre a formação de governos através da compra de votos com cargos em estatais ou com ministérios ou com segundo escalão em ministérios. Ou seja, sempre foi uma negociata. E a formação desse governo está fugindo totalmente a este conceito, ou seja, um governo que está fugindo do histórico de patrimonialismo, de troca-troca, evitando isto que contamina e gera toda a corrupção. Foi assim desde a eleição, onde Bolsonaro fez a eleição presidencial mais barata da história do Brasil, sem qualquer tipo de recebimento de dinheiro de empresas ou de financiamento de grande vulto, né? Ou seja, a eleição foi totalmente financiada pelos eleitores, foi uma eleição de adesão voluntária, mostrando que a formação do governo teria que ser diferente. E não está sendo diferente agora, ou seja, está se fazendo estudos para que se constitua o melhor governo da melhor forma, sem a necessidade de prometer cargos ou funções ou negociar
coisas que não possam aparecer na televisão, ou seja, não haverá negociatas e negociações escusas. Marcos, cara, esses primeiros movimentos. Boa noite, Vives. Boa noite, telespectadores de Conexão RS. Eu acho que o Bolsonaro ele se elegeu com uma agenda muito focada em em pautas morais, né? Mas as pautas morais elas são insuficientes para mover um governo adiante, mover o Congresso adiante. E agora ele está vindo, e algumas propostas, tanto dele quanto do Onyx, meio que sem um laço, não estuda exatamente, né? Vamos diminuir de não sei quantos para 17 ministérios, vamos cortar não sei quantos mil cargos em comissão, mas até então eu não tinha olhado, bom, como é que funciona de fato o governo de perto, né? Em parte por ser um governo muito cercado por pessoas que eram do baixo clero, né? Até com pouca experiência administrativa. Eu acho que agora ele está vendo, bom, como é que a gente precisa para funcionar de fato um governo, que talvez acumular as funções da Secretaria de Governo com a Casa Civil, que era o plano, fosse muita coisa para concentrar na mão de uma pessoa só. Isso não só do ponto de vista da capacidade administrativa, eventualmente, do ministro da Casa Civil, mas da concentração de poder com alguém tão próximo do presidente, né? Então, talvez agora ele esteja vendo que delegar tanto poder para alguém que vai estar na sala do lado, o Onyx Lorenzoni, pode trazer poder para a governabilidade dele e também para a relação com outros players que estão ao redor. Então, agora ele está vendo, de fato, como é que ele vai gerir a sua base de apoio que ele vai precisar gerir. A aposta dele hoje é menos em torno da negociação com os partidos, né? Então, se diz que ele está buscando apoio das bancadas temáticas. Isso não necessariamente é uma coisa mais virtuosa. Isso, para a literatura da ciência política, é uma hipótese de captura, né? Tem um governo provavelmente enfraquecido no centro, com interesses muito organizados ao redor, e esses interesses tendem a ir se alocando em torno desses temas, desses interesses. Isso pode trazer uma série de problemas. Eu acho que é mais ou menos nisso que tá andando, mas mesmo para gerir essa base de apoio baseada em temas, ele vai precisar de ter gente em volta para ajudar. Então, a nomeação do general Souza Cruz para a Secretaria de Governo, que tem experiência com o governo, né, já foi do governo de Dilma Rousseff, coisas do gênero, vem para ajudar nisso. Uhum. Bom, quero lembrar que você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp, 99588-2374. Mande a sua pergunta, a sua impressão sobre os primeiros movimentos da formação dos ministérios da equipe de Jair Bolsonaro, 99588-2374, pelo WhatsApp. Há 2 semanas, o futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou em entrevista que a secretaria seria unificada com a pasta, como a gente falou, com a pasta da Casa Civil, né, e assumiria então uma articulação com a Câmara e com o Senado. Com essa decisão, Onyx pode perder força política dentro do governo, ele que tem sido o primeiro e o principal nome nessa primeira movimentação. Doutor Vinícius. Eu vejo que, na verdade, o que o governo Bolsonaro está tentando fazer é implementar as promessas de campanha. Existe uma necessidade premente de mudanças no texto constitucional e também em legislação infraconstitucional e que precisam ser feitas de imediato. Fazendo, até para facilitar o entendimento do nosso telespectador, fazendo um comparativo com um jogo de futebol. Todo mundo sabe que num jogo decisivo, os primeiros 15 minutos quase que definem a partida. Então, eu vejo que o jogo no Congresso Nacional tem que ser dado nos primeiros 6 ou 12 meses. E neste intuito é que houve, talvez, a visão minha, né, que houve a separação ou a manutenção da Secretaria de Governo e ainda colocando o general Souza Cruz, que é um general que tem larga experiência de governo e é um general linha dura, para negociar com o Congresso e talvez fazer uma blitzkrieg no Congresso Nacional para implementar as mudanças sem a negociação daquela por bancadas, onde a gente sabe que o que acaba acontecendo é a compra de votos. E a compra de votos levou ao mensalão do PT, levou ao petrolão e levou inclusive naquele problema da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Então, eu vejo que o Bolsonaro está exatamente se cercando de pessoas e mantendo alguns cargos e unificando outros na tentativa de evitar que isso volte a acontecer, principalmente nesse governo. Então, eu vejo que, neste momento,
existe uma montagem de uma estrutura de governo e de alteração legal para que seja efetiva nos primeiros meses de governo para começar a dar frutos. Principalmente porque o Paulo Guedes vem antes de iniciar oficialmente a campanha e depois durante a campanha, alegando que ele tem o plano de zerar o déficit público em 12 meses, com a venda de imóveis e a privatização de estatais, e para tudo isso vai precisar de alteração legislativa. E é nesse intuito que eu vejo que vai haver realmente uma linha dura junto ao Congresso Nacional. Um pouco da resposta tu já adiantaste na primeira, Marcos, mas como é que tu encara então a posição de Onyx nesse momento, com a possibilidade, agora o recuo, nessa questão da unificação das pastas? Ele estava como o primeiro nome do governo junto com o Paulo Guedes, né? A gente tem que deixar claro isso. E já vou falar sobre as questões políticas e econômicas na próxima questão. Acho que o Onyx perdeu um poder que ele não sabia que tinha e provavelmente não tem, né? Nunca foi um deputado de grande ascensão no Congresso, sempre foi um deputado de segundo escalão, né? Nunca teve uma influência tão grande no partido dele. E eu acho que como a gente teve poucas adesões de primeiro momento no Bolsonaro, de fato o governo começa com poucos atores muito próximos do Bolsonaro, mas no processo de governar ele fatalmente vai ter que ampliar isso. E aí eu acho que se viu que, não só porque o próprio Democratas chiou com a negociação que está sendo feita direta com o Onyx, como outras pessoas ao redor estão vendo, bom, esse cara aí vai concentrar tanto poder, por que mesmo, né? Quantos votos ele faz lá embaixo? Qual é a capacidade que ele tem de articular com o Congresso? Né? O ministro da Casa Civil tem muito poder, ele que decide, em último momento, o que vai para a mesa do presidente para ser assinado. Então aí começam a pesar esse tipo de coisa. Eu acho que, de fato, ele nunca teve todo esse poder para ser tão influente numa presidência da República. Agora, a gente viveu numa democracia, temos 3 poderes, e o Bolsonaro fatalmente vai ter que negociar com o Congresso para fazer as suas pautas serem aprovadas. Não tem, as estimativas variam, provavelmente no núcleo mais duro de apoio dele, votos suficientes na Câmara e no Congresso nem para aprovar lei complementar. Então, se ele quiser fazer mudanças legais substantivas, se ele quiser emendar a Constituição, ele vai ter que negociar com outros partidos, do Centrão, PMDB e PSDB. E mesmo esses partidos que foram eleitos agora pelo próprio PSL, ninguém sabe o que esses caras vão fazer. A hora que eles tiverem uma série de prerrogativas legais que permitem que eles votem como eles quiserem, não importa o que o general grite no ouvido deles. Tá? Então, de fato, ele vai ter que aprender a negociar com o Congresso e não adianta falar grosso. Né? As prerrogativas constitucionais estão aí para garantir que os deputados votem com seus interesses e consenso. Eu prometi que a gente ia olhar a equipe econômica e política e essas movimentações nas duas áreas. Mas antes, eu quero trazer a participação do Mirinho Rimaleda, isso mesmo, o Mirinho, lá de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Mirinho. Ele pergunta o seguinte, essa é a interpretação do Mirinho quanto a uma acusação que foi feita referente ao chefe da Casa Civil, futuro chefe da Casa Civil. Com que moral um governo que promete acabar com a corrupção coloca um corrupto assumido na Casa Civil? Essa é a questão e a impressão do Mirinho. Ambos podem responder. Doutor Vinícius. Bom, referente à acusação do Caixa 2. Eu vejo isso... O Onyx Lorenzoni foi delatado, né, pela Odebrecht de ter recebido R$200 mil e ele assumiu que recebeu R$100 mil e que recebeu os 100 mil da direção partidária sem saber que o dinheiro era da corrupção ou não, né? Ele recebeu por via partidária. Até aí a explicação que a gente tem, não existe nenhum processo, ele não é réu em processo, não existe nenhum inquérito em andamento que a gente tenha conhecimento que vá culminar numa condenação. Eu não vejo, neste momento de formação do governo, nenhum problema grave quanto a isso. Até porque é um caso isolado. E o histórico que nós temos na formação de governo do Brasil, nós tínhamos condenados que estavam indo para o governo para ganhar fórum privilegiado, o que não é o caso atual. Então, a gente sempre tem que ficar atento, sempre com a corrupção. Não podemos fazer como o partido do governo atual e do que saiu, e do PSDB, o PT, PSDB e PMDB, que faziam vistas grossas à corrupção e aceitavam a corrupção como instituição de governo. Eu vejo que não é o caso agora e acredito que vai se manter assim. Marcos?
Bom, o Bolsonaro ele vai entrar agora, as promessas de campanha, a maneira como ele se portou e a forma como seus eleitores viam ele e percebem, eles vão começar a entrar em choque, à medida que, principalmente quando o governo começar, e aí ele vai ter que fazer escolhas de que imagem ele vai passar para a população. Não só tem a nomeação do Onyx, né, o investigado, várias vezes ele sinalizou de que quem tivesse problemas ia, às vezes não usando um termo exato, né, e não ia participar do governo. Mas agora assim, mas não são consistentes. Então ele já começa a negociar os termos de quem pode não participar do governo de acordo com essas acusações. E a gente pode ir mais longe, não é só o problema do Onyx. A imprensa aventou a possibilidade de ele estar negociando, por exemplo, uma embaixada para o presidente Temer, por exemplo, em Roma, né? Muito provavelmente para que ele tenha um fórum privilegiado. Ele quase transformou o Ministério da Transparência, a CGU, numa pasta dentro do Ministério da Justiça, o que enfraqueceria ela, né? Isso certamente teria muito mais impacto em todo o governo federal no combate à corrupção. Bom, eu vou voltar naquela questão que eu prometi, que é o seguinte. A questão é a seguinte: Bolsonaro formou primeiro a equipe econômica e ainda constrói a equipe política. É possível prever como essa articulação vai acontecer do governo na Câmara, por exemplo? E o doutor Vinícius falou muito bem, os primeiros movimentos foram com pessoas técnicas e o Ministério da Economia, ou a área econômica, exige pessoas técnicas e fica mais fácil de entender. Agora, na questão política, existe não só como a ciência política, mas a arte de se fazer política. Como é que vocês interpretam esse segundo movimento, agora não só com técnicos, mas gente que sabe fazer política no Brasil? Eu vejo exatamente nesse sentido. Ou seja, o foco do governo que está se formando é de liberalizar a economia, reduzir o déficit público e transformar a economia do Brasil numa economia que consiga caminhar para frente sozinha sem gerar déficit. Porque este déficit acaba, né, trazendo um peso enorme para o bolso do contribuinte, para as costas do contribuinte. A tentativa vai ser sempre pelo menos o que a gente observa, de reduzir o tamanho do Estado e acabar com o déficit público. A questão política vai exatamente no sentido de conseguir aprovar essas necessárias e fundamentais mudanças, reforma da Previdência, privatizações, redução do déficit, tudo isso vai necessitar do Congresso. E para isso tu precisa ter, como em tudo na vida, tu tem que ter o bate e o assopra, ou seja, tu vai ter aquele que vai fazer a linha dura e vai fazer aquele que depois vai vir a fazer a negociação. Ou seja, vai se botar o bode na sala, como em qualquer outra negociação se faz. E eu vejo que é exatamente nesse sentido que está se ajustando a equipe política do governo, onde vai se ter a equipe mais hábil na negociação e aquela que vai endurecer o jogo, sempre com os limites impostos pela necessidade econômica. Não há como fugir disso. Ou seja, né, o governo Bolsonaro está dando mostras sobejas de que pretende seguir à risca a lei e a Constituição, principalmente na questão da moralidade. Colocou a melhor pessoa hoje, ou nos últimos anos no Brasil, de combate à corrupção, que é o Sérgio Moro, no governo. O próprio Sérgio Moro está se cercando de pessoas que ele conhece, são da confiança dele, para a Polícia Federal, para a Advocacia Geral da União, para o Ministério Público, né, para o Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República, né? Ou seja, todo o governo está sendo montado de pessoas que têm demonstrado ao longo da sua vida retidão moral. E é nesse sentido que eu acho que o foco é desenvolver a economia e, para isto, com geração de empregos e geração de renda para toda a população, e com isso há necessidade de se aprovar as medidas no Congresso. E é com esse foco que está sendo montada a equipe política. Bom, como diz o doutor Vinícius, lembrou bem, não dá para também separar as duas áreas, elas vão ter que andar em conjunto, né? Aquilo que a economia ou o pessoal da área da economia quer vai ter que passar, por exemplo, pelo crivo da Câmara e do Congresso. Enfim, como tu interpreta essa primeira movimentação na área econômica e depois na política? Acho que o governo, mesmo sem ter começado, já foi derrotado nessa questão, né? Quando tem uma reunião entre Paulo Guedes e o Eunício, presidente do Senado, para discutir, ele chega lá e diz: não quero que vocês votem o orçamento, quero que vocês votem a reforma da Previdência.
e o presidente do Senado diz, mas a gente é obrigado a votar o orçamento e não vamos votar a Previdência. E, inclusive, vamos aprovar uma pauta bomba de aumento dos ministros do STF, só para vocês aprenderem como é que se faz as coisas, que não dá para chegar gritando aqui. Então, já foi um primeiro choque de realidade para quem está conduzindo as negociações e vai ter que conduzir as negociações com o Congresso. Tá? Agora, a relação outras coisas vão acabar entrando em pauta e aí, por exemplo, a gente vê alguns ministérios. O ministro da Educação já sinalizou um inacreditável conflito, por exemplo, com o setor das universidades, né? Então, totalmente gratuito, né? Acusando de doutrinação nas universidades e coisas do gênero, ou seja, uma pauta que se baseia no conflito puro e simples e não na resolução de problemas. E isso, se começar a se tornar cada vez mais agudo, pode fazer com que tu tenha greves e tenha resistência nas ruas. Tá? E aí entra uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção no Bolsonaro. Um governo que é tão divisível, tá? Talvez ele de largada ele tenha aí 30% de pessoas, 25%, que mesmo que o governo esteja crescendo a 10% por ano, vai dizer que ele é ruim ou péssimo. Tá? Por esses motivos, por apostar em pautas morais, em conflito em torno de ideologia ou de gênero. Então, as pessoas vão rejeitar sempre o governo Bolsonaro. Se o governo tiver, no máximo, estou chutando aqui, tem que fazer essas contas ainda, 70%, 75% de aprovação, para ele cair abaixo de 50% é muito rápido. Então, ele tem uma margem de manobra muito pequena para perder apoio eleitoral. A hora que ele baixar de 50%, o Congresso vai começar a custar mais caro para ele, não importa a pauta. E o pescoço dele vai começar a correr perigo. Bom, e já pensando nesse Congresso, para a gente fechar, a gente tem poucos minutos, mas uma análise rápida. Quem é a base, tá? Se é o PSL, que já reclamou com a forte participação do DEM na formação, e quem é a oposição? Quem vai fazer a oposição é simplesmente o PT? Como o PT vai lidar com esse novo Congresso? Vai ficar isolado, por exemplo? Doutor Vinícius. A oposição vai ser aquela oposição de sempre que todos nós conhecemos. É PT, é PCdoB, é PSOL, PSTU, é todo o PT e seus puxadinhos, né? Todos os seus acessórios partidários. Junto com a imprensa, a grande imprensa que está com as redações dominadas pela esquerda, né? A gente pode ver Globo News, Globo, né? Esse pessoal, não importa se acerte ou se erre, vão chutar sempre contra. Então, não se espera absolutamente nada. Houve uma oposição ferrenha ao Fernando Henrique, mesmo com o Fernando Henrique sendo um governo de centro-esquerda. Então, esses partidos, eles não lutam pela democracia, pelo desenvolvimento econômico, pelo crescimento, pela melhora da qualidade de vida das pessoas. Elas lutam sempre, esses partidos, sempre pela tomada do poder para implementar o socialismo. Então, este é o caminho, independente do acerto ou do erro. Então, não foi diferente durante toda a campanha eleitoral, não foi diferente durante todos esses anos que nós temos visto as atitudes da esquerda dentro do Congresso Nacional e fora do Congresso Nacional. A base de apoio do Bolsonaro vai ser exatamente o PSL, que criou uma bancada que não existia, e dos líderes que foram eleitos, principalmente os líderes liberais, ou seja, nós temos historicamente dentro do Congresso Nacional uma grande massa de deputados que se chamou de baixo clero, comandados por alguém que tenha um posicionamento político, um entendimento e uma capacidade de articulação mental e verbal que acaba conduzindo o restante do Congresso Nacional. E não vai ser diferente nessa nova legislatura. A diferença nesse momento é que a eleição foi disruptiva e grande parte dos eleitos da renovação histórica que houve no Congresso Nacional foi de que as pessoas que defendiam, os candidatos que defendiam a moralidade das contas públicas foram eleitos. Aqueles que defendiam as quadrilhas que tinham tomado o poder no Brasil nos últimos anos acabaram sendo derrotados acachapantemente. Então, o que eu vejo é que nós vamos ter novas lideranças no Congresso Nacional e essas lideranças vão acabar conduzindo os votos, até porque hoje nós vamos começar a enfrentar as negociações a portas abertas. Todas as negociações que foram feitas nos últimos anos se davam em portas fechadas e acabavam se aprovando coisas contrárias ao interesse da sociedade, da população,
na base da negociata e da negociação. E isso não vai mais acontecer. Então, o grande trunfo do governo que chega vai ser de mostrar para a população como são feitas as negociações e aí sim vai constranger os deputados a aprovar pautas contrárias ao interesse da sociedade. Marcos, nesse caso, mesma pergunta, quem será a base nessa relação, por exemplo, inicial já um pouco controversa entre PSL e DEM, qual a participação deles? E no caso do PT, quem será a oposição? Simplesmente PT ou vai se juntar com outros partidos, como foram citados agora pelo Dr. Vinícius? O Bolsonaro tem uma base mais certa, que é tanto o DEM, por mais que o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tenha sinalizado alguma independência, os líderes tenham dito que não, ainda não entramos, mas eu imagino que sim. O PSL e alguns partidos menores vai ter que negociar talvez com o Centrão, sim, PR, que é uma base de apoio próxima também, mas para aprovar emenda constitucional e lei complementar, ele vai ter que negociar com o PMDB, com o PSDB e com o Centrão, e aí a conversa vai ser diferente. O PT vai ter uma dificuldade que é o seguinte, o PT hoje não tem uma agenda de reformas para o Brasil que não seja o Lula livre. A gente conversou isso várias vezes aqui, sobre os problemas que isso ia trazer para o partido. Então, provavelmente, para saber como o PT vai se comportar, a gente vai ter que esperar ver se o Haddad vai conseguir virar presidente do partido, que ele tem uma proposta de transformar do PT em um pouco mais para o centro, dialogar mais, retomar o diálogo com os evangélicos. Tá? Enquanto isso, PDT, PSB e PCdoB formam uma oposição sem o PT, tá? Justamente para ter uma oposição um pouco mais responsável. E aí eu acho que a gente vai ter novas lideranças que não estão necessariamente nesse movimento, inclusive a deputada aqui do Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona, a Tabata Amaral, de São Paulo, que por essas propostas mais extremadas, mais ideológicas do governo Bolsonaro envolvendo mulheres e educação, elas vão se destacar na Câmara, especialmente. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do cientista político Marcos Rocha e do advogado Vinícius Boeira. Sejam sempre bem-vindos. O ano não terminou, a gente ainda tem que terminar esse ano, ainda vamos falar bastante sobre política, mas já estamos prevendo, né, antecipando algumas coisas para 2019. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado pelo convite e eu vejo que a gente tem que aprender a mudar a visão de como se faz política no Brasil, porque a eleição mostrou que isso mudou. A campanha eleitoral mudou, a forma como as pessoas decidem o voto mudou e vai mudar a negociação do Congresso também. Vai vir tudo nessa mesma esteia. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Sejam sempre bem-vindos.